Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu preciso ler do 1 ao 11. Diz o seguinte texto: Conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está sendo guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Gilácia, Tito para Dalmácia. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que não haja nenhum impedimento, Pai, para que os ouvidos ouçam, os corações recebam, Senhor, e a mente também, Senhor, possa se integrar com a Tua palavra, para que possamos conhecer, ó Deus, qual é a Tua vontade. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta ela foi escrita, é a segunda carta, essa carta está no grupo das cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão estão nas cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo vai instruir aquelas pessoas que irão ou estão no ministério. Agora, por que ler uma carta pastoral para a igreja, se essa carta ela está direcionada para aqueles que irão para o ministério? Geralmente este texto e essa carta toda, essa epístola, geralmente ela é lida em ordenação, em consagração de oficiais na igreja, mas nós precisamos entender que há também uma recomendação do apóstolo Paulo que os oficiais da igreja precisam ser modelo. Então, como eu sei que alguém é modelo e como é que eu vou andar segundo esse modelo, eu preciso de saber o que é que Deus requer também dos ministros. Uma vez que se Deus diz para que sigamos, para que obedeçamos, para que oremos, para que respeitamos e tenhamos honra aos líderes, significa que também nós precisamos andar, mesmo que não ocupemos posições de liderança na igreja. O que define um cristão não é a posição que ele ocupa, é o tão quanto conhecimento ele tem das Escrituras e está disposto ou com seu coração inclinado para obedecer àquilo que o Senhor quer de nós. O ministério é uma outra coisa, talvez vinculada, claro, à maturidade cristã, mas o que Deus está interessado conosco, em nós, para que façamos, é que nós entendamos qual é a sua vontade para a nossa caminhada. Observe que Paulo está numa situação um tanto complicada. Paulo está preso pela segunda vez em Roma, então ele tem ali apenas Lucas com ele. Ele vai dizer no final da sua carta que ele foi abandonado. Inclusive, no seu julgamento, não havia ninguém com Paulo ali. Ninguém. Mas, estranhamente, Paulo vai dizer, e Paulo parece que todas as aflições que ele tem, tudo que ele tem de impedimento, tudo aquilo que ele tem de tribulação e de sofrimento, vai culminar em oportunidade para que ele pregue o evangelho. Paulo vai achar, em algum tempo, embora ele se queixe que ninguém estava com ele mais, havia desertores, ninguém foi prestar defesa a Paulo, ajudá-lo na sua defesa. Mas Paulo considera isso uma oportunidade para que, lá onde ele estava, na cadeia, aguardando o seu julgamento, mais na frente ele diz que já vai estar, que o período, o tempo da sua morte vai estar chegando. Mesmo sabendo disso, Paulo não perde a oportunidade de pregar o evangelho diante das autoridades. Sabe, irmãos,
tem ocasiões que nós, crentes, precisamos estar em más condições, em ambientes inesperados, em lugares inesperados, em lugares impenetráveis, talvez. Parece que é injustiça. Paulo diz isso. Porque qual é a culpa de Paulo? Sobre o quê? Por que Paulo estava preso? Porque Paulo estava pregando o evangelho. Uma ofensa para os romanos, uma ofensa para o regime daquela época. Porque, na verdade, como já foi pregado aqui, se eu não me engano, no culto de Natal, Richard falou sobre as ameaças que o Messias representa. O Messias está sempre representando uma ameaça para os governos. O Império Romano não foi nada diferente. Então lá estava Paulo, preso, sozinho, aguardando o julgamento, não tinha sido julgado ainda, aguardando o julgamento, consciente que a sua morte estava próxima. Por isso ele começa a sua carta dizendo o seguinte, ele quer, antes de morrer, ele quer, antes de partir, ele quer deixar algumas instruções claras, definitivas, e que não podem ser modificadas para que o jovem Timóteo caminhe com a mesma eficiência, com a mesma autoridade, com a mesma pontualidade e compromisso em pregar apenas o Evangelho. Paulo sabia o que estava falando. Havia muito risco já naquela época. Não é só no século XXI que tem os riscos. Se você for olhar aqui, há risco muito parecido conosco. Às vezes a gente julga uma geração muito violentada ou às vezes muito privilegiada. Isso sempre houve dentro da queda. Os riscos da verdade, contra a verdade, contra o cristianismo, contra o Cristo, contra o povo de Deus, sempre existiu. Isso não é uma questão somente contemporânea, ela é uma questão mais antiga do que a gente sabe. Você vai ver que a maioria dos irmãos do século I, principalmente todos os apóstolos, exceto João, morreram por martírio. Perseguição severa. Todos foram martirizados. A história diz que numa noite, Roma foi acesa com o corpo dos cristãos. Pregado em umas estacas e pegado fogo. A cidade foi iluminada com o corpo dos cristãos. Então você imagina que severidade nessa pregação, nessa perseguição. Que severidade. Só o fato de você confessar que era Cristo. Irmãos, precisa ter alguma coisa por trás disso. Isso não é simplesmente pelo fato que alguém resolveu morrer por alguma coisa. Muitas pessoas já morreram por algumas coisas. O fato não pode ser só esse. Uma cidade, um estado, um país, várias nações se entregando e se rendendo ao Evangelho precisa ter alguma coisa mais do que isso. E Paulo vai ensinar, ele vai mostrar para o Timóteo o que ele precisava fazer agora. Sabendo que ele já estava em outro lugar. Paulo está em Roma e Timóteo está em Éfeso. Timóteo era o responsável pelaquela congregação ali. Então ele vai dar algumas instruções para que esse jovem continue caminhando. Porque agora ele não tem mais o seu tutor. Agora ele está sozinho. E ele precisa caminhar e ainda instruir os outros presbíteros. Então ele precisava ter firmeza. Então Paulo vai começar dizendo no capítulo 1 o seguinte: conjuro-te perante Deus e a Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, Paulo na sua introdução dessa carta, ele quer colocar palavras ou fazer um prefácio, de modo que ele mostrasse para Timóteo diante de quem, e a quem, e quem era essa testemunha ao qual ele estava servindo. Paulo não vai pegar nenhuma testemunha da igreja, Paulo não vai pegar nenhuma testemunha da cidade, nenhuma autoridade. Paulo está dizendo para Timóteo, você está diante de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a responsabilidade que nós, como crentes, temos e que seremos, sim, julgados por aquilo que dizemos ser o Evangelho. Deus não abre mão da sua manifestação no Evangelho.
A única coisa que a Bíblia diz que é o poder de Deus para salvar um homem, ou mulher, ou pecador, é o Evangelho. Às vezes, tem uma frase que diz que pregue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Essa frase é uma frase de eu não me lembro, São Francisco de Assis. Só que, observe, se a conversão, se o que é poder é a palavra não pode ser vista. Ela precisa ser ouvida. E para que ela seja ouvida, ela precisa ser pregada. E Paulo começa, então, a dar a sua instrução, na sua introdução aqui, colocando um peso solene, dizendo a ele, veja bem, diante de quem você está sendo endossado para pregar esse evangelho. Porque a quem é testemunha de que você pregará o evangelho é Deus o Pai e o Filho. E este mesmo julgará os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Aqui ele está pontuando a responsabilidade que esse jovem teria. Agora observe que no versículo 2 ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade. A palavra somente. Eu me lembro, essa fala de Paulo me faz lembrar uma coisa muito comum no discipulado. Uma coisa muito comum no discipulado. Se você for ver, quando Josué assume o comando de Israel para entrar em Canaã, a palavra que ele recebe de Deus, ele diz assim, o meu servo Moisés é morto. Faça ou cumpra, depende da tradução, tudo o que ele te disse. Deus está dizendo, não tem nada novo para você, Josué. Nada novo. Não existe revelação nova. Não existe uma palavra nova. Não existe uma circunstância nova. Pregue tão somente o que Moisés te ensinou. Paulo está repetindo para Timóteo a mesma coisa. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Não há nada novo, irmãos. Não há nada novo. O evangelho, ele não caduca, ele não se envelhece, ele não precisa ser restaurado, ele não precisa ser substituído e nem adequado. O evangelho é uma palavra eterna, a qual está carregada de salvação. Porque o propósito do evangelho é salvar e nada mais. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho não tem outro propósito. O evangelho não tem outro objetivo. O propósito do evangelho é alcançar o pregador, o pecador, através da palavra, para que ele seja, então, convencido pelo Espírito. E uma vez convencido pelo Espírito, ele está inclinado a obedecer o evangelho que lhe foi pregado. A exigência que Paulo começa, então, a fazer para Timóteo é que pregue o evangelho. Pregue o evangelho para que você tenha êxito. Seja oportuno, quer não, quer tenha oportunidade ou não seja em tempo importuno. O que Paulo está dizendo para ele aqui, se você está sendo perseguido ou não, pregue. Se você está em alguma situação de comodidade ou não, pregue. Não desista de pregar, porque esta é a única garantia. É a única garantia viva. Quer seja oportuno ou não seja oportuno, pregue. Porque é a única coisa que segura um crente na presença de Deus, é a palavra de Deus. A gente não tem como modificar isso. As nossas estratégias, os nossos planejamentos, eles podem até colaborar no sentido comunitário e de planejamento administrativo apenas. Mas o verdadeiro crente, ele só permanece na presença de Deus se ele for alimentado pela palavra de Deus. Para o crente não tem outro alimento. Paulo vai dizer isso preocupado com aquilo que ele vai encontrar pela frente. Paulo já está dizendo para Timóteo que ele precisa fazer isso. Por que ele precisa pregar essa palavra? E por que ele precisa pregar essa doutrina? Porque ele sabe que haverá tempos em que as pessoas não vão suportar mais isso. Paulo está lá no primeiro século, irmãos. Lá no primeiro século, as pessoas já não suportavam mais, já escolhiam os seus próprios mestres.
escolhiam aqueles e aquelas a quem eles queriam ouvir, de modo que lhes fosse confortável, uma palavra mais humana, uma coisa mais confortável que lhe dava garantias humanas. Paulo já sabia disso, por isso que ele apela para que Timóteo pregue o evangelho. Sabe? Me leva à memória também, o povo acabou de sair do Egito. O primeiro sacerdote foi seduzido pela motivação carnal do povo. Uma igreja pode derrubar um líder e depois não pode reclamar mais. Moisés sobe com Josué para o monte, Josué fica um pouco abaixo, Moisés sobe, recebe a lei. Enquanto isso, o povo está lá embaixo. Diz, e nós? Se Moisés não vai voltar mais, nós vamos adorar o quê? A quem nós vamos adorar? Nós não temos Deus? Façamos então um Deus. E o sacerdote acolhe o clamor do povo. Constrói um bezerro e adora como Deus. Nós podemos, por exigência e por ceder algumas aparências, trazer alguns bezerros para a igreja. E nós não precisamos dele. Josué, como era um homem de guerra, ele diz, estou ouvindo um alarido de guerra. Moisés falou, não é guerra, é festa. Ele está celebrando alguma coisa. Quando chega lá, um ídolo, o qual ele levantou na igreja. Então você vai ver que, por isso que Paulo vai insistir, por isso que Paulo vai dizer que o povo, no decorrer do tempo, no decorrer da sociedade, no decorrer dos séculos, o povo ia se afastando, o povo parece que ia colocando seu coração em outras coisas, ia se esquecendo. Não, aquilo o contrariava, porque repreendia, porque exortava, confrontava, e o povo já não iria mais querer ouvir isso. Isso escrito lá no século I, parece muita coisa ligada ao nosso tempo. Porque sempre foi assim. O coração do homem nunca está totalmente inclinado para as coisas de Deus, porque é difícil negar a si mesmo. Observe que, com essa tensão que Paulo vai falar, com isso que Paulo vai falar, ele exorta que Timóteo não abra mão. Não abra mão. Ainda que o povo exija, ainda que você que é um jovem, não deixe ser humilhado pela sua idade. Antes, respeite seu chamado, porque você foi ordenado, segundo alguma tradução, pela imposição de mão dos presbíteros. Você é uma autoridade da igreja, não se corrompa. Porque também um povo pode corromper um líder. E um líder também pode corromper um povo se ele não lhes prega a palavra. Parece que, ao olhar isso, Paulo vai deixar isso bem claro para Timóteo, pedindo lá no versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, fazer o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. O que Paulo está falando aqui para Timóteo ainda é que o que ele enfrentaria pela frente não seria nada fácil. Porque a vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã, irmãos, nunca foi fácil. Ela parece mais fácil hoje. Pelo menos no nosso país, nós temos tanta liberdade, tanta coisa. Mas a vida cristã, a verdadeira vida cristã, ela nunca foi fácil. Para ninguém foi fácil. Porque as pessoas estavam sempre sendo confrontadas com seus opostos. Ou seja, a gente estava sempre navegando, a gente está sempre nadando em correnteza contrária. Na correnteza e contrária àquilo que o mundo julga ser, diz ser e até impõe ser para que nós vivamos. Mas o cristianismo é totalmente diferente disso.
não é uma subversão, mas ele é oposto a todas essas coisas. E Paulo está pontuando isso, porque ele quer mostrar para Timóteo que a sua carreira não seria fácil, que o seu ministério não seria fácil, mas ele estava diante de Deus, diante da testemunha, que era Deus e Cristo, mas ele precisava prosseguir. Ele precisava andar. Ele precisava dar conta disso que ele foi chamado. Porque não foi ele que quis, ele foi escolhido para isso. Calvino diz que Deus chama muitos homens. E dentre muitos homens, Deus chama alguns para o ministério. Muitos homens para a salvação. E dentre esses muitos homens, alguns para o ministério. Porque sabe que lhe é custoso. Sabe que lhe é caro demais. Paulo está dizendo que ele estava pagando isso com a própria vida, porque a vida de Paulo não importava mais do que viver para Cristo. Ele considerava, inclusive, que morrer era lucro e viver é Cristo. Se ele morresse, seria lucro, porque ele sabia com quem ele estaria e por que estaria morrendo. Mas se vivesse, caberia a ele viver até o último instante da sua vida, até o seu último suspiro, vivendo, não só falando de Cristo, não só dando testemunho de Cristo, mas mantendo também a sua esperança viva. Agora, irmãos, eu quero entrar na parte a qual eu precisava fazer essa introdução rápida para a gente entender o texto, e eu quero entrar na parte que nos cabe hoje. Ele transiciona agora para o bom exemplo. O apóstolo Paulo foi um homem que, apesar de todos os seus ensinamentos, se você for ver todas as cartas de Paulo, a primeira metade está sempre voltada à teoria ou à doutrina. E o restante da carta está voltado à parte prática. Paulo falava e Paulo fazia. Paulo falava e Paulo mostrava como é que deveria ser feito. Ele começa então no versículo 6 dizendo: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? Olha para mim, Timóteo. Você ainda é um rapaz, um moço. E no meu corpo já tenho as marcas de Cristo. Fui açoitado, fui preso, sofri naufrágio, fui picado por víbora. Fugi, já intentaram a morte contra mim. Passei muitas aflições, frio, fome, nudez. Tive fartura. Não fui pesado a ninguém. Mas consegui, não por mim, porque olhei sobre a testemunha, que eu disse que seria também a sua testemunha, combater o bom combate, guardar a fé e cumprir a carreira. Paulo sabia que por ele, muitas vezes, o seu discurso mesmo foi de reprovação, dizendo ele que Jesus, que Cristo morreu para salvar pecadores, do qual ele era o pior. Paulo viveu muitas tensões. Um judeu dos judeus, judeu dos judeus significa que ele não era prosélito, não era alguém que se converteu na caminhada ao judaísmo. Paulo era filho de judeu, nasceu no judaísmo, crente que nasceu na igreja, membro do Sinédrio, um homem de respeito, zeloso. A Bíblia diz que ele era um dos mais zelosos da sua turma lá do seminário. O mais zeloso, o mais dedicado. O que Paulo estava fazendo em perseguir a igreja, quando na verdade descobriu que ele não estava perseguindo igreja nenhuma, ele estava perseguindo, na verdade, era Cristo, aquilo era zelo. Ele não conhecia, ele não tinha ouvido falar. Ele não sabia o que era o Evangelho ainda. Ele não teve um encontro ainda com o Espírito. E você imagina quanta tormenta Paulo viveu depois de descobrir o Evangelho, o amor de Cristo, o qual ele dispensa toda a sua sabedoria, dizendo que isso é trapo de imundícia, eu não sabia de nada. Falo tantos idiomas, sou o mais zeloso da minha turma, mas considero isso como trapo, porque eu não conhecia nada. Mas quando eu conheci Cristo, eu fui tomado, inundado pelo amor de Cristo. E quando foi inundado pelo amor de Cristo, isso sustentou a caminhada de Paulo até o seu último suspiro.
Ele sabia por que ia morrer, sabia como ia morrer e sabia que a sua morte estava próxima e sabia por qual motivo morreria, por Cristo. Observe, o que Paulo está falando para Timóteo, olha para mim, você pode olhar para mim. Esse talvez, irmãos, seja um dos maiores desafios que nós temos. Será que alguém pode olhar para nós? Pode olhar para nós e dizer assim, isso só pode ser verdade. Isso só pode ser verdade. Isso precisa valer a pena. Isso realmente tem uma recompensa. Isso realmente é verdadeiro. Realmente Deus existe. Não por causa de mim. Não por causa de mim. Por sustentar, irmãos. Não negar o Senhor. Não negociar das muitas esferas da nossa vida. No trabalho, em casa, e nos negócios, seja o que for, não negociar. Ao invés disso, as pessoas serem intimidadas a te convidar para alguma coisa que é desonesta ou não cabe à vida de um cristão, ela, em vez de te convidar, ela não te convida, dizendo, sabendo que você não vai, porque ele é crente. Será que nós podemos usar esse modelo de Paulo? Porque Paulo diz numa outra ocasião, sede os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Pode olhar para mim. Eu estou disposto a dar minha vida por isso. A minha vida, diz ele, vai ser oferecida em libação, derramada. O meu sangue vai ser derramado por isso. Pode olhar para mim. Eu sei o que é viver para Cristo. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Então, irmãos, a gente precisa prestar atenção nessa coisa de que Paulo só conseguia olhar para isso, porque Paulo não estava preso, nem no passado e nem no presente. Paulo olhava para o futuro. Irmãos, por mais longe que parecia estar o futuro, Paulo vivia por isso. Paulo vivia pelo futuro. Nós cantamos aqui, eu não vou estar preso às coisas daqui. Não vou estar. Paulo não se prendia. Ter e não ter, o que ele não podia perder era Cristo. Sabia que não perderia, porque ele sabia que... ele vai falar sobre a escolha, a predestinação, enfim, ele sabia que não, mas ele tinha isso na mente dele. Então ele olha para a recompensa e diz, por que ele combateu esse bom combate? Por que ele completou a carreira? Por que ele guardou a fé? Ele está dizendo a mesma coisa para Timóteo, eu consegui fazer isso porque eu olho lá para o futuro. Apesar de toda a tribulação que eu passei, apesar de toda a perseguição que sofri, injustiça, injúria, perseguição, açoite. Essas coisas são muito menores, incomparavelmente menores do que aquilo que o aguardava. E ele vai dizer aqui no versículo 28. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Nós temos um problema aqui sério. E a minha pergunta para você, de introspecção nessa noite, para que a gente reflita, depois de ler tudo isso e falar tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você ama a vinda do Senhor? O que representa hoje o Senhor voltar? O que representa isso para você? Isso define. Não é o tanto de poder que você tem. Os apóstolos, não existe isso na Bíblia. Os apóstolos não foram perseguidos por causa de poder, por causa de milagre. Eles foram perseguidos porque eles amavam a volta do Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem, o primeiro século, o segundo século, do terceiro século para frente o negócio desandou. Mas o primeiro século vivia todos os dias como se Jesus voltasse hoje, naquele dia. Todos os apóstolos, todos os discípulos, todas as igrejas,
toda a igreja vivia como se Jesus voltasse naquele dia. Sabe por quê? Eles desejavam que Jesus voltasse. Era um desejo que Jesus voltasse. Só que esse desejo compromete diretamente o nosso desejo. Esse desejo, se temos ou não, diz quem nós somos com relações às coisas do céu e às coisas da terra. Diz quem somos. O nosso caráter está enxugado nisso, encharcado, na verdade, disso. É isso que diz se nós somos crente ou não. Porque para quem não é crente, para quem não tem convicção da volta do Senhor Jesus, é aquilo que vai lhe trazer toda a restauração para nós e para a vida das pessoas que creem no Senhor Jesus. Para esses que não creem, eu não estou falando de ímpio. O ímpio não entende isso. Isso para o ímpio não existe. Jesus voltar, não voltar, o mundo acabar, não, para eles, não. Eu estou falando de crente. Crentes. Ou não. Crentes que não querem que Jesus volte. Existe isso. Eles primeiro precisam cumprir os seus sonhos. Eles precisam primeiro cumprir a sua casa, comprar a sua casa. Precisam primeiro se casar. Precisam primeiro se formar. Precisam primeiro conquistar tantas coisas. Os pais, irmão, os pais não preparam os filhos para a volta de Cristo. Preparam os filhos para a faculdade. Preparam os filhos para passar de ano. Preparam os filhos para casar. Preparam os filhos para tanta coisa. Mas o que é que representa a volta de Cristo para nós? Ela pode ser uma ameaça, se você não a deseja. A volta de Cristo é a consumação de toda a promessa que nós recebemos. Toda a plenitude, todo o esplendor, tudo aquilo que foi prometido se cumprirá de uma vez só. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O milagre, ele não é sobrenatural. Ele é uma desordem das coisas naturais. Imagine que tem alguém doente, ele precisa de um milagre de cura. Na restauração, não tem milagre, por quê? Porque as coisas naturais foram ajustadas. A pessoa não é curada mais, ela simplesmente não tem doença mais. Acabou a doença. Às vezes você precisa de um consolo, de um aconselhamento. Na restauração não tem mais isso, porque não temos lágrimas, não temos tristezas mais. Não temos preocupação, isso é coisa do pecado, isso é coisa da nossa vida carnal. E a gente caminha, a gente planta, a gente investe, a gente pensa o dia inteiro, a gente nasce pensando como é que a gente vai sobreviver e se esquece como será a nossa vida no futuro. Foi isso que sustentou o ministério de Paulo e é isso que ele está dizendo para Timóteo. Olhe para o futuro, porque só aqueles, não são aqueles que amam o Senhor. A Bíblia não está dizendo isso. Não são aqueles que combateram o bom combate, não são aqueles que completou a carreira e não são aqueles que guardaram a fé. São aqueles que amam a volta do Senhor. Irmãos, é um desafio muito grande para nós, como ser humano, ouvindo todo dia a palavra. Mesmo assim, o que o Senhor quer dizer para nós, nessa noite, é que nós precisamos amar a volta do Senhor. Nós precisamos desejar isso, porque nós não temos medo disso. Não será como um ladrão. Ninguém espera o ladrão. Não, o ladrão vai chegar, não veio hoje, vai amanhã, não veio amanhã, vai vir depois. Não, ninguém espera o ladrão. Para os que não esperam, será como o ladrão. Para nós que esperamos, não. Para os que não esperam, será como as virgens que não têm azeite na sua lâmpada. Nós temos, porque nós cremos, nós queremos. Nós almejamos, nós queremos que isso acabe. Eu quero que isso acabe, eu quero viver para sempre com o Senhor. Mas para isso você precisa entender o que significa isso. Não é se livrar dos seus problemas. Não é isso, isso é muito pouco. Tem gente que consegue ver na presença do Senhor com problemas. Paulo está dizendo aqui. Mas nós precisamos olhar, irmãos, para o futuro. E o futuro pode ser hoje à noite. Pode ser amanhã. O futuro pode estar muito mais próximo de nós do que nós pensamos. E o Senhor vai procurar um coração desejoso de viver continuamente, para sempre, na eternidade, na sua presença. Isso significa a volta do Senhor. Onde todos os reinos agora estão subjugados.
Nós estamos falando disso na escola dominical. Todos os reinos vão estar subjugados. Existirá só um reino. E aí a base desse reino é justiça. Nós nunca teremos justiça aqui. Nunca teremos, os nossos problemas não vão acabar com nenhum governo aqui, só com o governo do Messias, aquele que a terra espera, inclusive a criatura, a criação espera. Sabe que a justiça está nele, vai ser implantado nele, fora dele não há, todos se curvarão, querendo ou não, se comparecerão diante dele. E nós estaremos lá, em uma outra posição completamente diferente, com regozijo, com alegria, contentamento, porque o Senhor nos chamou para ser povo seu, e o seu reino vai ser implantado com os seus súditos, os quais somos nós. Então, quero dizer para você, não se preocupe muito. Não estou falando para você viver uma vida relaxada, não. Mas até os seus desejos sejam desejos redimidos, programas redimidos, planos redimidos, coração redimido. Mande o seu filho para a faculdade, para ele ser um crente na faculdade e depois ser um profissional crente. Faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença um profissional crente. Século XVI, século XIV, século XVI, os jovens, os puritanos, inclusive, oravam para que Deus mostrasse qual a profissão que esse menino vai fazer, qual escola ele vai estudar, ou para que ele vai ser isso. Se faltasse engenheiro crente naquela época, mandava o menino para a engenharia, para ser engenheiro crente. Porque ser crente, ser um missionário, o trabalho era só um caminho para ele poder entrar. Quando eu falo de questões redimidas, é ter uma vida redimida de modo que tudo que nós façamos, irmãos, tudo, precisa estar pensando lá no futuro, de modo que nós vivamos para a glória de Deus. Se nós não vivemos para a glória de Deus, nós temos medo da vinda do Senhor. A vinda do Senhor pode significar uma ameaça para nós. Quero concluir lendo um texto, Colossenses 3, 1 a 4, 3, de 1 a 4. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo não é o seu negócio, Cristo não é o seu conhecimento, Cristo é a sua vida, se manifestar, então vós serei manifesto com Ele em glória. A nossa vida, o nosso ministério, o nosso serviço e tudo que fazemos tem que ser para manifestação, o amor da manifestação da vida do Senhor. A única coisa que aparta o medo da sua vida, do seu coração, para que você ame a vida do Senhor, é você ter certeza da sua salvação, e que o Senhor te chamou e cumpriu toda a obra e que não depende absolutamente nada de você em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida nele. Quando ele se manifestar, ele trará a plenitude da nossa vida, mas só daqueles que amam a sua vida. Eu espero que a nossa oração, que a nossa canção, que o nosso clamor e o meu desejo e o seu desejo seja Maranata. Maranata. Maranata, para que o Senhor nos encha de esperança, que seja hoje. Eu estou pronto porque o Senhor preparou. Eu estou pronto, eu quero que seja hoje. Os meus negócios, o meu intelecto, o meu emprego, o meu carro, a minha casa, eles não vão me levar absolutamente a lugar nenhum. Mas a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Ele se manifestar, nós teremos vida plena.